o cobrador de imposto que converteu-se a Cristo e se tornou um dos divulgadores desta fé cristã, os defensores do apostolado cristão, e ele nos traz uma palavra muito forte, que eu gostaria de refletir com a igreja esta noite, a partir do verso 3, do capítulo 7, do Evangelho, segundo escreveu Mateus. Mateus, capítulo 7, versículo de número 13. Eu vou pedir à igreja apenas que acompanhe, enquanto nós estaremos fazendo a leitura. Diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Guardai-vos dos falsos profetas que vêm a vós disfarçados em ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos conhecereis. Colhe-se, porventura, uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dá frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais as iniquidades. Amém? Podeis sentar. Deus abençoe também o presbítero Enoque, por sempre demonstrar essa cortesia, esse respeito. Faço das palavras do pastor Júlio as minhas palavras. Não mereço, mas careço constantemente. Vocês já conhecem o meu estilo de pregar. Eu não sou pregador de mensagem triunfalista. Eu não sou pregador de mensagem que alimenta sentimento de vingança, como acontece nos dias atuais, né? Os hinos hoje falam muito disso. Os hinos falam muito de você estar numa posição em cima e seus inimigos estarem embaixo, ou falando de uma vitória sem compromisso, falando de uma vitória sem responsabilidade. Deus me deu um estilo de mensagem e eu pareço um pouco com Tiago, da Bíblia. Tiago era mais preciso, ele era mais ríspido e rápido na hora de dirigir a sua palavra. Mas eu gostaria de deixar bem claro à igreja que jamais eu subo no altar, no púlpito de uma igreja, para ministrar mensagem baseada em achismo. Eu tenho uma grande preocupação em ser porta-voz de Deus, porque eu estou falando em nome do Todo-Poderoso. Para falar em nome dele, eu tenho que carregar esse peso, porque a Bíblia diz em livro de Lucas: aquele que mais lhe é confiado, mais dele será requerido. Então eu sei que sobre o meu ombro cai sim uma grande responsabilidade. Quanto mais conhecer, mais será a minha responsabilidade diante de Deus naquele dia. E eu não posso jamais me ater, como disse o profeta Jeremias, como fogo que arde nos meus ossos. Eu poderia tentar fugir disso, já muitas vezes tentei fugir dessas palavras, desse estilo de mensagem, desse jeito de pregar, mas é como fogo que arde dentro de mim, não tem como. A gente tenta ser diferente, mas se eu tentar ser diferente, eu não sou aquilo que Deus fez em mim. Então eu peço aos irmãos, como sempre tem tido a paciência de ouvir, que mais uma vez nos ouça esta noite. Esse texto que nós acabamos de ler é um texto que traz uma reflexão muito forte com respeito ao evangelho atual, ao evangelho neopentecostal, que se tornou uma febre muito constante no meio das igrejas nos dias atuais. Quando eu falo neopentecostal, eu quero trazer um esclarecimento, que é esse evangelho que se tornou um modismo, se tornou novo, um evangelho que se adaptou à igreja, um evangelho que tornou-se mais flexível às nossas fragilidades, os nossos erros, as nossas incertezas, um evangelho que
se tornou mais adaptável, não um evangelho de renúncia, não um evangelho de postura coerente, como diz 2 Coríntios 5,17, que declara e conclama que aquele que está em Cristo deve entender que o princípio de estar em Cristo é nova criatura, que não tem como declarar estar em Cristo se eu não tenho uma novidade de vida, se não ocorre em mim um processo que é claro do Evangelho, que é a transformação. Evangelho fala de transformação. Se não houver transformação, isso não é Evangelho. E eu tenho que sempre me preocupar com isto, porque para isto Jesus nos chamou e escreveu que nós devemos chegar a um crescimento ideal, à estatura de um varão perfeito. Enquanto estamos caminhando nessa trajetória cristã, nós vamos sempre encontrar os desafios que nos amadurecem, que aperfeiçoam a nossa vida. Porque, por mais estranho que pareça, mas Isaías 45, verso 7 diz que Deus criou o mal. Isso parece que é assustador, porque nós aprendemos que o mal veio do coração de Lúcifer. Mas Isaías 45, 7 diz que Deus criou o mal. Romanos capítulo 9 diz que Ele é o oleiro. E quem somos nós para questionar com Ele o que Ele faz? Quem somos nós para dizer, Senhor, o que Tu fazes? Nós não podemos jamais conjecturar com Deus, Ele é soberano. Se Ele criou ou permitiu que o mal existisse, existe um propósito para tudo isso. Porque a Bíblia nos diz que a tribulação produz paciência, a paciência, a experiência, a esperança, e a esperança não traz confusão. Se Deus permite o mal, Deus tem algo a tratar através do mal. Se Deus nos permite as investidas, é porque Deus tem algum instrumento através das investidas do mal a exercitar em mim, a exercitar em você, característica ideal de uma nova criatura. Nada pode acontecer num caminho aonde nós não podemos encontrar aquilo que Deus utiliza para nos fazer uma nova pessoa. Atos 14, 22 diz que por meio de lutas e tribulações nos importa entrar no reino dos céus. Jesus, quando declarou e deixou claro para a igreja que no mundo teríamos aflições, e ele deixou ciente, tem de bom ânimo. A aflição que o mundo veria, que estaria diante de nós constantemente, ela jamais nos pouparia de ter um crescimento saudável, de ter um crescimento alicerçado e instruído pela palavra de Deus. É por isso que quando Jesus mostra a respeito da porta e do caminho, Jesus faz uma ilustração da porta e declara que a porta que ele está nos convidando a entrar é uma porta estreita. E também confirma ele que não somente a porta é estreita, mas também o caminho. Quero trazer isso numa linguagem mais clara, que não basta apenas a confissão de fé, que não basta apenas declarar em meu coração que eu aceito Cristo, que não basta apenas repetir as palavras do ministro para que eu possa me incluir como salvo. É preciso entender que eu preciso passar pela porta, porque a porta é Jesus, e ele diz que ninguém vem ao Pai se não for por ele. Não há como chegar a Deus se não tivermos que passar por Cristo Jesus. Ele é o caminho, ele é a triagem, ele é o filtro por onde todo cristão precisa passar, porque é só por ele que você vai encontrar a aprovação para a vida eterna. Mas a partir do momento que chegamos diante da porta, ele nos lembra que o caminho também é estreito. Não basta apenas aceitá-lo, é preciso manter um relacionamento com ele. Não basta apenas entender que Cristo é o Salvador do mundo. Eu preciso conviver com este compromisso com Cristo, amando Ele sobre todas as coisas e odiando o mundo. Como disse o escritor aos Hebreus, que a proposta que Deus nos convidou é amar a Deus e aborrecer o mal. Amar a Deus sobre todas as coisas. E ele ainda diz que se aquele que diz que o ama não tiver capacidade de discernir o que é amar a Deus mais do que pai, mais do que mãe, mais do que filho, não vai conseguir entender o que é ser digno dele. Amar mais. Aborrecer pai e mãe, ou seja, em outras palavras, amar menos do que a Deus. A importância para isso.
Porque não basta apenas aceitar a porta, entrar por ela. Eu preciso entender que Jesus diz que aquele que vem a mim, é preciso entender que o caminho a Cristo é um caminho de constante renúncia. Quem vem após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Palavras de Jesus, não são minhas palavras. Não há como seguir Jesus de uma forma plena, sem entender que eu devo primeiro enfrentar um dos maiores inimigos da minha trajetória, que é lidar comigo mesmo, que é enfrentar a minha própria natureza. Quando Jesus ensinou a oração dominical, ele disse: seja feita a sua vontade, assim na terra, como ela é feita no céu. Porque no céu a vontade dele é feita sem restrições. A vontade dele é feita sem impor alguma norma, condições. A vontade de Deus é feita e é aceita sem questioná-lo. Os anjos o atendem, o servem, o adoram, o glorificam. Durante a eternidade, eles continuam dizendo que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é santo. Glorifica Ele pela sua essência e não se cansam disso, porque o amor leva eles a uma profunda adoração em vontade. E Ele diz que aquele que quer adorá-lo e aquele que quer servi-lo deve compreender o segredo de fazer a sua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Porque a porta é estreita, e larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E são muitos que entram por ela. Faz-me lembrar que eu estava essa semana refletindo sobre uma história de uma jovem, Angélica Zambrono, do Equador, que ficou durante 23 horas no arrebatamento, ficou morta, literalmente, e nessa sua experiência que ela teve, ela foi contemplando quantas coisas que ela contemplou, que marcou o seu coração. Jesus levando ela a territórios, mostrando a ela primeiro o inferno. Ela não queria ver o inferno, ela queria ver o céu. Jesus: não, você precisa ver o inferno, porque as pessoas estão subestimando o inferno. O inferno na mente de muitos hoje parece uma piada, não é mais realidade. As pessoas estão olhando e não estão mais analisando esse tema, não estão dando mais importância a essa questão, que é de suma seriedade, e que nós deveríamos refletir. Eu não quero fazer aqui uma ideia que você tem que vir a Cristo mais por medo do inferno do que vontade de ir para o céu. Não, jamais. Mas eu vi na preocupação de Cristo em mostrar a realidade do mal, para que o homem que viesse a Ele viesse com o coração focado na sua salvação e entendesse de que salvação Cristo está falando. Que não é uma salvação apenas terrena, temporária, transitória dessa vida que você tem, mas a salvação de uma eternidade, de viver uma vida eterna, afastado de Deus, longe de Deus. Porque a eternidade não há como descrever, não há como conjecturar, isso é uma coisa ilimitada, não se coloca dentro do nosso cronos, porque ela está ligada a um tempo indeterminado. Quando falamos de eternidade, quer dizer algo que não tem fim, algo que é infinito. Mas não é uma mensagem que é pregada, porque isso não dá agenda para pregador, isso não dá ibope para ele continuar fazendo o seu serviço. Queima o filme dele, estraga a festa. É óbvio. Então nós temos que entender que desde quando Paulo começou a pregar sobre essas coisas, falar sobre a certeza do pecado, sobre a certeza da condenação, Paulo diz que a mensagem dele era esta: ainda que era loucura para gregos, ainda que era coisa insensata para gentios ou para judeus, mas ele continuaria pregando a loucura para esses homens. Ele continuaria defendendo a verdade, porque ele sabe que só ela seria capaz de libertá-los da mentira, do engodo, da fantasia, do evangelho fácil, triunfalista, como eu disse no início da minha fala, sem comprometimento com Deus e com a sua palavra. Pecado foi uma das coisas que ela observou naquele cenário em que pessoas caíam de forma incontável, como a areia da praia,
muitas almas caindo de forma incontável no inferno. Jesus, dentro de tudo aquilo que eu estudei até hoje, eu não queria acreditar naquele cenário, não queria acreditar naquilo que ela falava, mas fui tão convencido pela força que o Espírito Santo produziu dentro de mim, que eu pude ver a realidade dos fatos, que o coração de Jesus, com certeza, está em profunda angústia quando a humanidade se perde, e saber que muitos estão se escambando para o inferno. Como chuva torrencial, as almas caíam e desabavam de forma grosseira no inferno. E ela não conseguia contemplar o rosto de Jesus, mas viam que as suas vestes estavam salpicadas de lágrimas. E ela via que Jesus chorava, angustiado, por ver pessoas caindo no inferno, segundos após segundos. E não eram poucas. Lamentável ver muitas pessoas evangélicas, muitas pessoas que foram líderes, muitas mulheres que atuavam diante de um círculo de oração. Como ela viu mesmo a sua própria bisavó, e ela disse: a minha bisavó, o que ela está fazendo aqui, Senhor? Essa mulher foi uma mulher séria, essa mulher se dedicava à tua igreja, essa mulher que servia a tua obra, essa mulher era mulher de oração, nunca faltava ao trabalho. E a resposta de Jesus a esta jovem Angélica foi: ela fazia muita coisa, sim, mas havia algo que ela tinha com grande dificuldade em exercitar: a força do perdão. Ela não conseguia perdoar, ela guardava rancor em seu coração. E eu não posso ser contrário àquilo que eu disse, porque os mandamentos que eu escrevi, eles julgarão vocês. E eu deixei bem claro: perdoai as ofensas, assim como vocês querem ser perdoados. Perdoai aqueles que te ofendem, assim como vocês querem ser tratados por mim. Como eu os descrevi, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Eu não posso ir contra aquilo que escrevi, dói. E ela clamava por misericórdia: Jesus, me tira daqui, Jesus, me tira daqui. Ele se derramava em lágrimas e disse: eu não posso fazer mais nada por você. Já é tarde demais. Eu costumo dizer que os grandes desastres acontecem por causa de pequenos descuidos. Nós subestimamos muitas vezes as coisas. Quando eu vejo um Deus que se preocupa com uma sandália e diz para Moisés: Moisés, tira a sandália dos seus pés. Tantos pregadores já fizeram ideia para tantas interpretações a respeito desta mensagem, todas elas foram muito eficazes. E eu não quero jamais desprezar a interpretação de cada um deles, não, muito pelo contrário, eu reconheço a pesquisa, reconheço as orações, a dedicação desses homens. Mas o que eu quero ver aqui é um Deus que se importa com coisas que passam despercebidas aos nossos olhos. Um Deus que se atenta para algo que para mim e para você não tem importância. Mas Ele está chamando a atenção de Moisés: Moisés, tira a sandália do teu pé, porque a terra em que você pisa é terra santa. Eu quero ter comunhão com você, Moisés. Eu quero ter um relacionamento com você, Moisés. Alguns pregadores disseram que essa sandália lembra o Egito, porque ele veio de lá, pode fazer ideia, tudo bem. Outros disseram que Moisés precisava descer do salto, precisava descer daquela estrutura antiga do Egito, da sua intelectualidade de 40 anos, formado pela ciência, porque agora ele precisava ser servo, porque agora ele precisava se despir de tudo isto, para voltar a ser quem ele era, aquela ovelha que ouvia, aquela ovelha que se submetia, que atendia a voz do Altíssimo. Moisés, tira a sandália. E aí passa pela experiência e move-se diante dela. Aprende algo tão glorioso com Deus. O que eu quero falar esta noite para a gente, para mim, para você, porque eu estou sempre me incluindo nisto, é que a porta que é larga, o texto está dizendo, e o próprio Jesus que disse, todos acham. Mas a porta que é estreita, ele está deixando claro aqui que poucos são que a encontram. São poucas pessoas que acham ela. São poucas pessoas que realmente convivem em compromisso com ela. São poucas pessoas que realmente querem estar perto desta porta. Porque ela fala de renúncia. Porque ela fala de negar a nós mesmos. Porque ela fala de dar face a quem te fere. Porque ela fala de orar por quem te persegue. Porque ela fala de amar aos vossos inimigos.
porque ela fala de submeter a vontade de Deus, ainda que ela não seja a sua vontade, mas a vontade de Deus deve prevalecer assim na terra como no céu, ou seja, não há espaço para a minha vontade, não há espaço para mim, porque a minha natureza é como disse Paulo aos Romanos capítulo 7, o bem que eu quero fazer eu não consigo, e o mal que eu tento me afastar, esse eu pratico. E como Paulo eu grito, quem me livrará do corpo desta morte? Miserável homem que sou. Paulo é fantástico, Paulo é um homem impressionante na sua simplicidade, porque Paulo não atribui a ninguém a sua fragilidade. Ele poderia dizer, eu sou assim por causa da minha mulher, eu sou assim por causa da sogra que eu tenho, eu sou assim por causa do salário que eu carrego, eu sou assim por causa da sina que tem na minha família. Ele poderia alegar qualquer coisa, mas não, ele bateu no peito e disse, miserável homem que eu sou. Deus tem prazer em quem admite e reconhece sua fragilidade, e diz a Bíblia que Deus não rejeita um coração quebrantado diante dele. Viste Jó? Homem fiel, sincero, temente a Deus e que desvia-se do mal. Sinceridade quer dizer sincera. Era uma técnica que os artistas utilizavam no passado para ver se um quadro era original, porque muitas vezes as pessoas colocavam cera para disfarçar, e os artistas, os especialistas, os peritos colocavam no sol para testar, deixavam no sol por alguns instantes, e se tivesse cera, é lógico, derretia, e aparecia a verdadeira faceta do quadro. É mais ou menos a palavra no latim quer dizer sinceridade, sinceros, é isto. Deus, quando Ele olha para nós, a Bíblia diz que a luz e as trevas são para Ele a mesma coisa. A Bíblia diz que Ele consegue ver o inatingível. E como disse o escritor aos Hebreus capítulo 4, versículo 12, eu tenho certeza que é a palavra desta noite, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. E ela é apta para discernir os pensamentos e intenções dos nossos corações. Ela é poderosa para poder atingir a divisão das juntas e medulas. Ela consegue discernir e identificar a divisão da alma e do espírito. Que palavra profunda é esta? Que palavra poderosa é essa que consegue enxergar o que eu não consigo? Oh Deus, ajuda-nos, para que todos entendam o que eu estou falando aqui esta noite. A Bíblia nos fala claramente sobre isso, e eu não estou falando nada a não ser Bíblia, por favor. Me permita ser fiel àquilo que Deus está colocando ao meu coração. O tempo da igreja na terra está passando o seu momento crucial. E a Bíblia diz que Jesus deixou bem claro isso, que Ele virá numa hora em que não penseis. Ou seja, quando você tiver certeza que Ele não vem, é a hora que Ele vem. Não existe um momento tão crucial como esse que estamos vivendo em todo o canto deste mundo. Já não se conhece mais igreja pentecostal na Europa. As igrejas hoje na Europa, a maioria delas se tornaram clubes. Muitas delas se tornaram museu, literalmente museu, porque tem quadro de pastores que passaram por lá, estão nas paredes, se tornando história dos tempos passados, para reflexão. Por aumentar o pecado, o amor de muitos iria esfriar. O amor à igreja, o amor ao pastor, o amor às vidas dos nossos semelhantes. E aumentaria o número de desigrejados nos últimos dias. E nós estamos vendo isso em tudo quanto é igreja. Por onde eu vou, eu vejo as mesmas coisas. Os números de desigrejados, pessoas que deixam de ir à igreja, são crentes, mas estão desigrejados. Muitas delas, pelos 3 fatores, estão decepcionados porque basearam sua fé em promessas que Deus não disse, em teologias que não foram pregadas. Jesus deixou claro e falou isso a Timóteo, no capítulo 3, que aqueles que querem viver piamente padecerão perseguição. Que quem quer um evangelho sério, de piedade, de renúncia, prepare-se para essa realidade, vão padecer perseguição.
Não há como você ser amigo de Deus e ao mesmo tempo querer ser amigo do pecado. Não há como você querer viver com Deus e ao mesmo tempo permitir o pecado tomar conta da sua vida. Quantos lares que a mesa já não reúne mais os filhos? Quantos lares em que o diálogo já não é mais uma constante no casamento? Quantos lares em que os pais estão rendidos, algemados, e os filhos estão na frente ditando ordens? Quantos lares as autoridades foram quebradas? As inversões de valores se tornaram uma constante. Por quê? Porque nós nos distanciamos da palavra. Porque nós abrimos mão da nossa fé, do nosso compromisso. Nesses últimos dias, o adversário tem assoberbado tantas pessoas de compromisso. Horas extras, dívidas, contas e mais contas. Não tem tempo para a família, não tem tempo para filhos, não tem tempo para si mesmo e acaba não tendo tempo para Deus. A porta é estreita. Jesus falou e Paulo também confirmou: se tem de o que vestir e o que comer, contentai com isto. O reino de Deus não é comida nem bebida, é gozo, paz e alegria no Espírito Santo, disse Paulo. A prova dos últimos dias, o profeta Abacuque nos declarou que ainda que a figueira não floresça, ainda que nos currais não haja vaca, ainda que as ovelhas mintam, ainda que a conta esteja no negativo, ainda que teu nome esteja prestes a indo para o SPC, todavia você continua se alegrando em Deus, esperando no Deus da tua salvação. Eu não sirvo a Deus por vista. O próprio Senhor nos disse: mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Assumir esse compromisso é como pular de paraquedas, meu filho. Depois que você pulou, não tem como voltar atrás. Quem entrou no reino de Deus não tem como voltar atrás. Quem experimentou esta fé, obrigado, não tem como renunciar mais, abrir mão dela. O escritor aos Hebreus diz: depois de participar da graça, ter a experiência do Espírito Santo, viver de todas as virtudes de Deus e pisar de o sangue de Cristo, já não resta mais nada por esta pessoa. Já não resta mais misericórdia, já não resta mais perdão. É o que o escritor aos Hebreus diz. Romanos capítulo 1, Paulo diz que aquele que endurece o coração, Deus então o entregará aos desejos da sua carne, endurecerá o seu coração mais ainda, para que não venha mais ao arrependimento. Por isso que Salomão falou: filho meu, quando ouvires a minha voz, não endureçais os vossos corações. Isso não é só para ímpio, isso é para crente. Todo dia nós temos que estar ouvindo a voz de Deus. Todo dia nós temos que estar confessando nossas culpas ao Senhor. Todo dia nós temos que estar reconciliando com os nossos irmãos. Todo dia nós temos que estar revendo nossa conta com Deus. Nós temos que estar revendo os nossos conceitos da nossa fé. É por isso que Jesus nos ensinou na oração dominical sempre lembrarmos de pedir a Ele que perdoe nossas ofensas na mesma proporção que nós perdoamos a quem nos ofende. Não podemos nos enganar nesses dias. Guardai-vos dos falsos profetas. Guardai-vos dos que mentem.